Graças a Deus pela sua misericórdia, pela oportunidade que tem chegar até você, meu irmão, minha irmã, para levar a preciosa palavra. E eu espero e desejo e peço a Deus que estas palavras em seu coração de alegria, de conforto espiritual e renovação. Eu tenho uma palavra para ler e transmitir para você, que encontra-se na primeira epístola de Samuel, aliás, não é epístola, é no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, e versículo 1 a 12. Eu estou tão acostumado a falar em epístola que o livro foi logo falando de epístola. Mas eu quero pedir que você deixe o seu like, meu irmão. Se inscreva no canal, ative o sininho e participe comunicando com outros, seus amigos, seus irmãos, a respeito deste programa. Leamos então a palavra. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Meus irmãos, uma passagem tão importantíssima. Saul, que era o rei de Israel, tinha sido rejeitado por Deus. E quando ele levantou a sua mão contra o ungido, que rasgou a capa, o manto, Samuel disse: olha, o teu reino foi rasgado e o Senhor vai dar a outro. Enquanto isso, Saul estava reinando fora do plano de Deus. Mas agora, o Senhor que escolhe os seus líderes, irmãos. Aqui nós temos uma passagem muito importante, mas importantíssima para os dias de hoje na igreja. A liderança tem que ser escolhida pelo Senhor, na direção do Senhor. E o Senhor disse a Samuel: pega o teu vaso de azeite, enche de azeite, e vai até Belém, porque lá em Belém eu tenho me provido de um rei. Entre os filhos de Jessé, me tenho provido de um rei. E Samuel assim fez, retrucando um pouco, com medo de Saul saber e perseguir, mas ele foi. Quando ele chegou em Belém, foi aquela festa. E ele chegou e disse para Jessé, o pai de Davi, o que quer que vinha fazer. Eles se reuniram, fizeram um banquete. E Samuel pediu que Jessé, o pai, mandasse passar os seus filhos. E aqui nós temos uma passagem muito importante, meus irmãos. Primeiro que passou foi Eliabe, que tem até um nome bonito: Deus é Pai, homem forte, poderoso. Seria, aos olhos humanos, um homem ideal para a guerra. Mas Samuel, o Senhor não escolheu a esse e ficou de lado. Passou o segundo, Abinadab, que significa o pai da generosidade. Mas Samuel disse: olha, o Senhor também não tem escolhido a este. Depois passou outro homem, outro filho, Samar, que quer dizer famoso. Meus irmãos, não foi escolhido também, porque Deus não se deixa levar pela fama humana. E assim diz a palavra que passaram os filhos de Jessé. E depois Samuel pergunta, diz que passou seus 7 filhos, e eles acabaram seus jovens, não tem mais mancebo. E Jessé disse: olha, nós temos o mais novo, ele está lá no campo, ele é jovem, ele está cuidando das ovelhas, por isso que eu nem trouxe, porque nós achamos que ele não tinha requisito para ser o rei. E Samuel disse: vai chamar ele, que enquanto nós não vamos comer, vamos dizer assim, esse churrasco, era um churrasco, digamos assim, né, de ovelha, enquanto não chegar. E quando ele chegou, o Senhor disse para Samuel: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Oh, que coisa, que admiração para Samuel, que admiração
para Jessé e seus filhos. Deus escolheu o último, tirou lá do final da malhada. Não era homem de guerra. Era um jovem ainda, imberbe, não tinha barba. Mas o Senhor escolheu porque olhou o coração. E para não entrar em muitos detalhes, meus irmãos, Davi foi o melhor. E podemos dizer, o maior rei de Israel. Era um homem segundo o coração de Deus. Teve as suas falhas, seus fracassos, é verdade, mas se arrependeu de uma maneira terrível. Meus irmãos, nesta passagem, há um exemplo tão maravilhoso com respeito à obra de Deus. A liderança deve ser separada de acordo com a chamada do Espírito Santo. Davi foi chamado de acordo com a vontade do Espírito de Deus que operava naqueles dias na pessoa de Samuel. Hoje nós temos o Espírito Santo. Que diferença seria nossas igrejas em todo o Brasil, em todo o mundo, se as nossas lideranças tivessem o cuidado de consagrar mais, de orar mais nas escolhas daqueles que devem liderar. E muitas vezes essa escolha tem caído por conceitos humanos, por vistas humanas. Mas aí não funciona. Não funcionou para Saul, porque era o que o povo queria Saul. E Samuel atendeu o que Deus permitiu, de acordo com a vontade do povo, seria a vontade permissiva de Deus. Mas agora aqui, em Davi, meus irmãos, nós temos a vontade soberana de Deus. Ficou famoso através das guerras, vitórias, e até hoje, o próprio Senhor Jesus, quando veio com o nome, o Filho de Davi. Meus irmãos, que coisa gloriosa. Era o momento de nós fazer reflexão. A obra não é nossa, às vezes pensamos que somos donos da igreja. A obra é do Senhor, Ele que escolhe. Quando Ele escolhe, Ele é responsável. Infelizmente, quantas pessoas que não foram chamadas, que não são ungidos, às vezes semelhante a Saul, estão em nossos púlpitos e a igreja não vai. A igreja sofre. Aqueles que o separaram também sofrem, porque às vezes querem mudar e não tem condição. Mas, meus irmãos, principalmente os pastores, vamos pensar na direção, na unção de Deus e fazer as chamadas, a separação, segundo a direção de Deus. É verdade que nós somos humanos, erramos, mas vamos procurar chegar e fazer a coisa melhor. Samuel também quase que foi errando, porque quando ele viu Eliabe, está diante do Senhor o seu ungido. Ele pensou assim como nós pensamos. Às vezes nós olhamos que ele é tão preparado, tão eloquente, preenche, mas não é assim que o Senhor olha. Ele olha lá dentro do coração. Foi olhar aquele e buscar e separar aquele que estava cuidando das ovelhas, que não tinha barba ainda, era fraco, franzino, mas um coração voltado para Deus. E o Espírito de Deus desceu sobre Davi, e ele foi uma bênção na obra do Senhor e para o reino de Israel. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe maravilhosamente nas nossas escolha feita na direção do Senhor. Eu quero orar. Pai eterno, a Ti toda a glória. A obra é Tua, Senhor, não é nossa. Opera em nós, Senhor, para que possamos tomar a decisão de acordo com o Teu Espírito, Senhor, e separar homens de acordo com a Tua vontade, líderes de acordo com a Tua vontade para a Tua obra, pois assim tudo corre bem, tudo caminha tem progresso. Pai eterno, tudo eu peço em nome de Jesus. Amém.